Irmãos, eu quero compartilhar aqui uma palavra com os irmãos. Está lá na carta de Tiago, né? Então, carta de Tiago, lá no finalzinho da Bíblia. E antes que eu diga aqui qual é o versículo, se alguém fizesse uma afirmação para a gente de que Deus está limitado a fazer algumas coisas, que Ele não pode fazer qualquer coisa que queira, a gente de pronto iria discordar, né? Nós diríamos o seguinte, que é o correto esse pensamento, que Deus pode todas as coisas e que para Ele não há impossíveis, né? Nós falaríamos isso e isso está correto. Mas a gente pensar nessa categoria, apenas o que Deus pode e não pode, esquecendo de pensar sobre quem Ele é, além do que Ele faz, nós sabemos que as coisas não são assim. Por quê? Porque Deus, sendo que Ele é, quem Ele é, a sua essência, Ele mesmo pode, dentro das coisas que tudo Ele pode fazer, Deus pode se autolimitar. Se Deus não pudesse se autolimitar, colocar limites nele mesmo, Ele não seria Deus. Então Deus pode fazer todas as coisas e pode decidir não fazer todas as coisas. Deus pode manifestar tudo no seu ser, como também Deus pode dizer que algumas coisas Ele não será, né? Então, se Deus não pudesse fazer isso, Deus não é Deus. E eu queria que nós lêssemos aqui Tiago capítulo 1, verso 17, 16 e 17. Diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Amém? Tiago está trabalhando aqui na mente dos seus leitores e para nós aqui também, que jamais o mal pode proceder de Deus. De Deus não procede nada que não seja bom. Atribuir a Deus o intento maligno, atribuir a Deus a possibilidade dele tentar alguém, ou dele derrubar alguém, ou destruir, é um assunto muito sério, que a gente não pode tratar disso, né? De Deus é a fonte de toda boa dádiva, todo dom perfeito, todas as coisas boas procedem do Senhor, e o maior das coisas boas que procede do Senhor é que a gente nasceu de novo em Cristo Jesus. Esse é o maior bem que nós recebemos de Deus, né? O novo nascimento. Mas dentro dessa afirmação ele diz algo que Deus não pode. Ele diz que não pode existir em Deus variação ou sombra de mudança, não é? Então, só para a gente aqui ilustrar que algumas coisas em Deus não pode, né? Mas eu queria usar outros textos, né, para ver coisas que Deus não pode. Então, em Malaquias 3,6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Primeiro, Deus não pode mudar, né? Ele diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Falando àquele povo, a exortação de Malaquias, que o povo vinha roubando de Deus, no sentido que estava desobedecendo e oferecendo a Deus sim coisas, mas as piores que existiam. Deus diz assim: porque eu não mudo, ou seja, porque eu sou amor, porque eu sou paciente, porque eu sou misericordioso, porque eu não mudo nisso, é que vocês não são consumidos, né? Então, já pensou se Deus mudasse, né, esses atributos dele, o que seriam de nós diante dos nossos erros, né? Então Deus não muda, e a gente vive assim no mundo em constante mudança. Você tem o progresso, você tem as construções, você tem a própria tecnologia, você tem a medicina, você tem tantas coisas que nós estamos vendo que todos os dias mudam de forma acelerada, né? Até mesmo o homem, né, muda.
as obras que a gente realiza hoje, que por exemplo foram um esplendor num tempo, quando a gente olha depois de algum tempo, aquela construção, aquela arquitetura, aquele projeto tão inovador, já não é tão moderno assim, né? O tempo muda, né? O homem também muda, o pensamento do homem é limitado, o homem faz afirmações contundentes nesse tempo, e daqui uns anos tem alguém dizendo que a coisa não é bem assim, né? Então veja, o homem muda, nós mudamos, mas Deus não pode mudar, porque Deus é eterno, e Deus é pleno, ou seja, Deus é cheio. Deus não pode mudar porque não há nada que a gente possa acrescentar em Deus, porque se a gente pudesse acrescentar algo em Deus, ele não seria perfeito, né? Então Deus não pode mudar, e nem Deus pode mudar para melhor, e nem Deus pode mudar para pior. Deus simplesmente é. Agora, isso é muito importante, por quê? Porque o fato de Deus não poder mudar, de Deus se autolimitar, dizendo que Ele não mudaria o que Ele é, a sua essência, está a nossa segurança. A segurança de nós caminharmos debaixo de um Deus que cuida da gente, de um Deus que nos ama. Você já pensou, se Deus mudasse essa questão, mudaria o cuidado dele sobre a nossa vida? Se Deus mudasse quem Ele é, mudaria a bondade dele na nossa direção. Mas o fato de Deus não mudar, está a nossa segurança, que o Senhor nunca deixará de nos amar, porque Ele amor, e Ele decidiu nos amar. E isso não muda, né? Independente do que a gente faça, Deus nos ama. E se for preciso, Deus vai nos corrigir por amor. E isso está dentro do amor dele, por isso Deus não muda, né? Então, pensando nisso por enquanto, até a gente fechar, olha que segurança. O fato de Deus não mudar quem Ele é, traz segurança na minha vida e na sua vida. A gente não é assim, né? A gente diz coisas, a gente se propõe a outras, a gente assume compromissos, mas depois de algum tempo, a gente viu que a gente mudou, ou que alguém mudou com relação a gente. É ou não é? Mas Deus não é assim. Então, uma das coisas que Deus não pode mudar. Mas tem mais coisa. Tito 1, verso 1 e 2 diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Deus não pode mentir. Primeiro, Deus não pode mudar. Segundo, Deus não pode mentir. Ele mesmo determinou que a palavra dele é verdade, ele é verdade e sempre será verdade. E o comprometer-se conosco, comprometer-se com o ser humano, comprometer-se com o seu povo, foi um propósito que Deus estabeleceu com Ele mesmo antes da fundação do mundo. Antes de criar qualquer coisa, Deus havia decidido que a palavra dele sempre seria verdade, né? Veja só o que diz aqui Paulo na carta ao Timóteo: Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Por causa do plano, por causa do propósito do Senhor, porque Ele determinou isso, né? Deus nos salvou, Deus nos chamou, Deus nos salvou em Cristo, como Deus nos salva de muitas outras circunstâncias. E as promessas dele também estão relacionadas àquilo que Deus disse que faria, e Deus não mente. Lidar com um Deus que não mente, porque Jesus disse que a mentira não pertence a Deus, mas pertence ao adversário, não é isso? O pai da mentira quem que é? O diabo, né? Jesus disse. No contrário, a Bíblia apresenta como Deus sendo o Deus verdadeiro. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa.
porventura tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? É certo que o Senhor cumprirá, porque ele não pode mentir. E o fato de Deus não poder mentir, por ser quem ele é, e Deus é o Deus da verdade, Deus é a verdade, né? Traz segurança na nossa vida, de que nós podemos confiar cegamente em tudo aquilo que Deus disse. Isso é bom ou não é bom para a gente? Né? Com relação ao relacionamento humano, a gente não pode confiar plenamente, né? Não dá para confiar plenamente, mas em Deus dá. Outra coisa que Deus não pode, o profeta Sofonias diz assim: o Senhor é justo, no meio dela ele não comete iniquidade, manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz, não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. O profeta está trazendo uma palavra de julgamento ao povo de Israel, porque o povo não quis se arrepender aos constantes chamados do Senhor, né? Aos constantes chamados e os constantes pactos que o povo fez com Deus, prometendo a Deus que seguiria, prometendo a Deus que ouviria, prometendo a Deus que viveria o que Deus ensinou, e o povo não fez isso. E não fazendo isso, na graça de Deus, o profeta vinha, advertia o povo, e o povo não se arrependia. Então, diante dessa palavra, Sofonias traz essa mensagem, mas aqui mostra o seguinte: que o homem falha, nós falhamos. Se nós formos sinceros, pense em quantas coisas você disse no calor da sua emoção, ou você disse no seu pensamento, naquele momento, naquela circunstância a Deus, e depois desistiu, e não foi até o fim, né? Quantas situações você disse para Deus que estaria orando sempre por aquilo, e já faz bastante tempo que você não ora, né? E aí a gente vai pensando na nossa vida, vendo como a gente falha, e Deus sabe que a gente falha, mas a questão aqui é que Deus não falha, né? Por isso que às vezes a gente chega diante de Deus e confessa diante dele que a gente falhou, mas Deus não falha. Diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, não é isso? Você lembra de Sara, que quando apareceu os anjos ali, e provavelmente a presença de Deus se manifestando numa forma, promete a ela e a Abraão um filho, ela ri, mas depois do tempo certo, ela carrega a criança nos braços, não é assim? Então aquilo que Deus disse se cumpre. E por último, o que eu queria destacar é que Deus não pode negar a si mesmo. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. A ideia é que a gente deixa de viver à altura da profissão da nossa fé. A gente professa, por exemplo, Jesus é Senhor da sua vida, você diz, você o recebeu como Senhor da sua vida, mas de fato, Ele é Senhor em todas as áreas da sua vida, em todos os momentos da sua vida, em todos os seus pensamentos, em todos os seus sentimentos, né? Aí a gente para pensar um pouquinho, né? A gente não consegue viver à altura da profissão da nossa fé, Deus sabe disso, por isso que a graça de Deus opera, por isso que a salvação não é por mérito, é graça, porque a gente não consegue cumprir. Mas Deus não é assim. Deus não somente age não negando quem Ele é, como Deus é fiel em tudo e que Ele faz, mas Deus é fiel no seu ser. Deus sempre cumprirá tudo que Ele disse, tudo que Ele é. Deus não pode negar a si mesmo. Deus não pode mudar, Deus não pode falar, Deus não pode mentir, porque se Deus fizesse isso, Deus negaria quem Ele é. E Deus é santo, e Deus é perfeito, e Deus é amor, né? Então nós estamos falando isso, e você pode pensar, mas o que isso tem a ver com a minha vida?
Primeiro, você sabendo que Deus nunca vai deixar de ser Deus na sua vida, né? Que Deus não pode mudar, Deus não pode mentir, Deus não pode falhar, nem negar a si mesmo, e isso tem tudo a ver com a sua alegria, tudo a ver com a sua segurança, tudo a ver com sentir-se amado. E isso tem tudo a ver também com a sua devoção. Isso também tem tudo a ver com o seu comportamento. E isso também tem tudo a ver com o seu amor para com Deus. Saber que Deus não pode essas coisas traz segurança para a gente. Portanto, o discípulo de Jesus deveria ser a pessoa mais segura que existe, por ter o Deus que tem. Mas a mensagem final diante de tudo isso para o nosso coração é que se Deus não pode todas essas coisas, é porque você receberá de Deus o melhor. Se você saiu da sua casa e você falou para Deus assim: Deus, fala comigo, eu quero uma palavra do Senhor, é essa. Por causa dessas coisas, você receberá o melhor. Então espere, porque Deus não muda, porque Deus não mente, porque Deus não falha e porque Deus não pode negar quem Ele é na nossa vida. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, eu te louvo pela Tua palavra, que revela quem Tu és, não somente aquilo que o Senhor faz. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito e faz na nossa vida, mas nessa noite nós celebramos, nós nos alegramos, nós Te louvamos e agradecemos por quem o Senhor é. Por causa de quem o Senhor se autolimita para a expressão do Teu amor na nossa vida. E nós guardamos hoje essa mensagem no nosso coração, de que das Tuas mãos, no tempo certo, virá o melhor do Senhor para nós. Louvado seja o Senhor, eu Te agradeço. Leva-nos debaixo da Tua segurança, Tua paz. Ministra essa palavra ainda mais nos nossos corações que a ouvimos, para que a alegria e a confiança no Senhor cresça dentro de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, irmão. Que o Senhor esteja guardando você na sua casa, que você tenha uma noite de descanso e que o Senhor continue falando no seu coração.